Fala pessoal, aqui é o Rafael, eu sou COO e cofundador da Rubla e hoje a gente está abrindo o primeiro episódio do nosso podcast, o Entrou no Grupo, podcast da Rubla. Toda semana a gente vai discutir aqui com algum criador de conteúdo sobre tudo relacionado a ganhar dinheiro online e a gerir comunidades também. E hoje, para o nosso primeiro episódio, não podia ser diferente. A gente está trazendo aqui a nossa primeira cliente. Ela é até difícil de lembrar, ela é advogada, empresária, mãe do Benício e do Bernardo. Ela tem uma comunidade que já ajudou mais de 40 mil mulheres a emagrecer e a ter uma vida mais saudável. Enfim, a Lelê, Alessandra Marchiori. Lelê, muito obrigado por ter topado esse convite. Imagina, é um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que esse podcast pode ajudar muito cada um a ter ideias novas, a talvez criar sua comunidade. Legal. Lelê, conta um pouco pra gente, porque eu acho que uma coisa muito legal sobre o seu trabalho é que você nunca monetizou ou monetizou muito pouco o Instagram através de publi, né? Você sempre comunicou com o seu público de uma maneira muito verdadeira, assim. Sim. Na verdade, a minha comunidade, ela surgiu do meu Instagram. E meu Instagram sempre foi, vamos dizer, o crescimento do meu Instagram também foi natural e orgânico. Então, eu nunca trabalhei com publicidade, porque a própria comunidade, como nós confiamos muito no nosso trabalho e sabemos que ela é muito legal, as próprias participantes fazem a nossa propaganda. Então, eu brinco que elas são as nossas influencers. Porque elas gostam tanto da comunidade que elas chamam a irmã, a prima, a mãe. E às vezes tem uma família inteira no mesmo grupo. Então elas abraçam o desafio dessa forma e aí fica mais tranquilo ainda, porque tudo acontece de forma leve e aí tudo mesmo de forma orgânica, como sempre foi, já há 3 anos. E desde o princípio, né? A sua principal ferramenta de divulgação é o Instagram e são as suas seguidoras, quem já te conhece. Exatamente. Essa fidelidade, né, ela surge muito da forma como eu trabalho as minhas redes sociais. A princípio, nem eu tinha ideia da dimensão disso, né? Eu sempre fiz tudo de forma muito natural. Então, eu acho que o sucesso ele vem através disso também, né? Então, não é nada ensaiado. Eu acordo, aí mostro meus filhos em casa, mostro meu treino, a minha alimentação. E disso surgiu o desafio da Lelê, que virou uma grande comunidade. E hoje, né, posso dizer que é uma das minhas prioridades de vida. Então, nós trabalhamos muito para que o desafio cresça cada vez mais. Legal. E isso, você era atleta antes, Sim. Né? E o seu Instagram ele já começou a ganhar mais seguidores nessa época ou foi lá na gravidez assim do Bernardo? Já? Não, na verdade, essa virada de chave do meu Instagram foi quando eu fui atleta. Porque todo mundo tinha muita curiosidade, eu era advogada à época, já era professora universitária. Então todo mundo ficava pensando, meu Deus, uma pessoa comum que também é atleta. Então ela vive uma rotina corrida e é atleta de fisiculturismo. Eu ganhei um campeonato nacional. Foi uma carreira muito rápida, né? Foi 1 ano e meio só. Eu falei, não, agora eu quero engravidar. E aí eu engravidei do Bernardo, aí eu engordei 30 quilos, eu fiquei pesando 100 quilos. Então tem toda uma trajetória. Eu perdi os 30 quilos. Então toda essa trajetória, ela fez com que as minhas seguidoras fossem muito fiéis a mim. Então elas conhecem a minha história, conheceram as minhas dificuldades, tudo que eu passei por ter engordado depois de ser atleta. E aí os julgamentos, eu falava, calma gente, eu não tô com pressa, podem ficar tranquilas, que eu vou voltar. E aí eu pensei, gente, se eu conseguir fazer isso por mim, eu consigo ajudar outras mulheres que às vezes não sabem como começa, não sabem por onde começar mesmo, sabe? Falar assim, eu quero mudar minha vida, mas eu começo por onde? Então surgiu daí o desafio da Lelê. O Bernardo já tinha 1 ano, eu já tinha perdido os 30 quilos, mas eu estava sem um propósito específico. Continuava trabalhando com advocacia, sendo professora, mas estava faltando um propósito. E aí esse propósito foi o desafio da Lelê. E aí todo mundo pediu para participar com você, você não pensou que ia ter muita gente querendo participar e virou uma loucura, né? Exatamente. Aí qual que foi a minha grande preocupação desde o início? Que o desafio da Lelê fosse muito profissional, tivesse respaldo profissional. Então o que eu fiz? Eu convoquei uma equipe de profissionais, então uma nutricionista, uma personal na época. Era só uma nutricionista e uma personal, né? Hoje a equipe conta com 7 profissionais especialistas, mas sempre foi a minha preocupação.
de fazer realmente uma comunidade, que eu nem sabia que era uma comunidade à época, eu só chamava de Desafio da Lelê, mas de realmente construir uma comunidade muito profissional, onde nós tivéssemos respaldo profissional para justamente ajudar as pessoas de forma muito séria, muito concisa. Legal. E as meninas, algumas das meninas voltam sempre, né? Sempre. Nós temos participantes, por exemplo, que fizeram 3 anos junto com o desafio. Nossa! Então a gente pensa assim, poxa, além dela, só a Lelê fez 3 anos de desafio completos. Né? A gente fala assim, todos os meses. Então ela, inclusive ela está até hoje no desafio. A Adriana, ela é de Vila Velha. Quando nós fizemos o Encontrão lá em Belo Horizonte, ela foi de Vila Velha para o Encontrão. Então nós tivemos a oportunidade de nos conhecer e eu sempre cito o exemplo dela. Porque hoje ela já é praticamente uma atleta, inclusive ela quer competir. Nossa! Então assim, no desafio nós temos mamães, nós temos atletas, nós temos profissionais liberais. Não importa qual é a sua profissão, o que você quer fazer da sua vida, o desafio é para você. Então a Adriana é um exemplo disso, ela já tem todo o hábito dela saudável, ela já treina bonitinha, ela já se alimenta de forma saudável e toda vez ela responde para todo mundo, ela fala, eu preciso do desafio da Lelê, porque eu preciso estar ali motivada, inspirada todos os dias a continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Muito legal, muito legal. Nessa trajetória toda, assim, uma coisa que muita gente me pergunta nesses modelos de comunidade também é como você consegue alimentar tudo isso e dar atenção para todo mundo também, né? Porque o pessoal fala muito e eles querem interagir mesmo. Sim. E aí eu queria te fazer mais ou menos 2 perguntas com isso. Se dá muito trabalho e se as pessoas se ajudam lá dentro também. Eu acho que isso é uma coisa super relevante. Com certeza. Na minha comunidade, especialmente, a nossa prioridade é que as participantes se sintam abraçadas. Né, se sintam realmente parte da família Desafio da Lelê, a gente chama assim. Porque realmente quando a pessoa entra, ela é abraçada. Então, às vezes ela está com um problema, ela manda o problema no grupo, as meninas conversam, motivam, falam assim, não, descansa, amanhã você treina. Então, além da equipe inteira trabalhando, que somos 7 mulheres trabalhando nos grupos quase 24 horas por dia, as meninas que já participam do Desafio da Lelê, elas estão ali também para sempre abraçar as novatas, sempre falar, olha, seja bem-vinda, nós vamos te ajudar no que a gente conseguir. Então, assim, 3 anos depois, acontece da mesma forma. Todo mundo junto, todo mundo se empoderando, uma apoiando a outra, sem nenhuma competição, justamente isso. Um desafio feito por mulheres, para as mulheres. Legal demais. E à medida que foi passando, eu não sei se isso foi só no primeiro, mas hoje a gente tem 5 categorias já, né? Sim. Tipo, a gente tem jejum intermitente, emagrecimento. Isso, hipertrofia, gestantes e lactantes e a categoria de casais. Na verdade, o desafio ele foi criado para as mulheres. Mas como teve demanda, né, vamos dizer assim, os maridos quiseram entrar e as meninas às vezes falavam, Lelê, faz para os meninos também. A gente abriu uma categoria de casal com planejamento específico para os homens. E todas essas outras categorias elas foram surgindo com o passar do desafio. Então o desafio ele começou, tinha só emagrecimento e hipertrofia. E agora gestantes e lactantes é um grupo assim queridinho nosso também, porque é uma fase da mulher que ela precisa de rede de apoio e às vezes ela não tem em casa, mas tem nos grupos. Então é isso, na verdade o desafio que a gente faz? A gente utiliza da internet, da tecnologia que às vezes afasta as pessoas, a gente utiliza justamente para unir as pessoas novamente. Então às vezes o apoio que a pessoa não tem em casa, ela tem no grupo do desafio. E acho que uma coisa super interessante também, porque durante a pandemia a gente viu que as mais meninas foram participando e eu acho que você conseguiu ajudar muito mais gente, né? Que talvez tivesse ficado muito mais parado em casa. E o que você pensa sobre isso? Assim? A pandemia foi realmente um clique para o desafio. Na verdade, antes da pandemia, por exemplo, a gente não tinha os treinos residenciais. E com a pandemia, na verdade, nós fizemos os treinos residenciais 2 meses antes da pandemia começar. Então, eu não sabia que existia a pandemia, mas eu já estava com essa ideia de fazer os treinos residenciais, mais ainda pelas mamães. Porque às vezes você não consegue sair, deixar seu bebê e treinar. Então, eu falei, vamos fazer os treinos residenciais. E a gente já tinha os treinos residenciais, e aí veio a pandemia. Pessoal, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Quanto tempo ia durar, que ia durar 2 anos. Loucura. Então, o pessoal procurou mais
mais rede de apoio, principalmente, né? Por causa do psicológico. Temos uma psicóloga no grupo do Desafio da Lelê que nos ajuda demais, que é imprescindível, né, nesse processo. E na pandemia, realmente, o Desafio da Lelê cresceu ainda mais. Justamente pelos treinos residenciais e também pela rede de apoio mesmo. Porque todo mundo ficou dentro de casa. E aí você falava, não, preciso de alguém para conversar, bater papo, trocar ideia, trocar receitinha e etc. Legal demais. Lele, eu acho que a gente já conversou sobre isso uma vez. Eu acho que uma coisa que me deixa bem impressionado, eu acho que é a sua disciplina para conseguir cumprir tudo todos os dias. E se o pessoal ver seu conteúdo todos os dias, vai ver que você vai lá, cuida dos meninos, coloca os meninos para lavar a louça, coloca os meninos para ajudar em tudo. Enfim, da onde veio sua disciplina? Você já tinha sido atleta antes daquele 1 ano e meio? E o que você acha sobre isso? Você foca muito nisso? Então, nunca pensei muito sobre isso, não. Mas eu sou naturalmente uma pessoa disciplinada. Né? Minha irmã sempre fala, nossa, a Lelê, quando ela fala que ela vai fazer uma coisa, ela faz mesmo. Então, independe de quanto tempo vai demorar. E justamente por isso. Mas às vezes eu recebo mensagem lá no meu Instagram assim, Lelê, eu queria ser disciplinada e não consigo. Aí eu falo, todo mundo consegue. Né? Então, mesmo que você ache que você não é disciplinado, você consegue ser. Você só precisa ter um propósito. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ter uma velhice saudável, porque eu quero ter um shape legal, porque eu quero emagrecer, porque eu quero hipertrofia. Por quê? Qual que é o propósito? Quando você tem um propósito, você se torna disciplinado. Mesma coisa que nós fazemos no nosso trabalho. Né? Nós trabalhamos todos os dias de 8 às 18. Então, a mesma disciplina que você tem no seu trabalho, para ir trabalhar, você tem que ter na sua alimentação, no seu treino. E assim todo mundo consegue. Legal demais. E uma coisa que você sempre fala, né, que o Desafio da Lelê, ele é um início ali, um apoio para as meninas começarem isso daí. E apesar da gente ter os nomes lá, emagrecimento, etc., a ideia é que você aprenda a ter uma vida que vai te levar a chegar lá, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem essa nomenclatura, mas quando a pessoa ela faz a inscrição, ela sempre se surpreende. Ela fala assim, nossa, eu jamais achei que seria isso tudo. Porque às vezes a pessoa fala, é só emagrecimento? Não, não é só isso, é muito além disso. Não tem como a gente falar de emagrecimento hoje sem falar de comportamento alimentar. Então, sem falar de um apoio com psicólogo, sem falar no apoio da personal, que está lá motivando todos os dias. Então, assim, uma coisa está completamente interligada. E às vezes as meninas fazem, por exemplo, 6 meses de desafio, aí um mês, por qualquer motivo, ela não faz, aí no outro ela volta, porque ela fala, não, eu preciso dessa motivação, preciso dessa rede de apoio. Ou faz 2, 3 meses, 4 meses e fala, não, já aprendi tudo que eu preciso aprender e vai levar para a vida inteira. Esse é o nosso propósito, é isso que nós queremos. Que a pessoa ela tenha acesso ao conhecimento, é o conhecimento de qualidade. Então ela vai ali aprender tudo que ela precisa e ela vai aplicar isso na vida dela inteira. Então ela vai educar os filhos dela dessa forma, para que no futuro os filhos dela não precisem fazer ou participar de uma comunidade para mudar os hábitos. Para que isso realmente seja os hábitos deles no futuro. E quais são, tipo, as 3 coisas que as pessoas mais te perguntam, assim, que elas têm dificuldade para ter esse estilo de vida, e quais são as 3 principais dicas que você dá para quem está querendo atingir dificuldade? Você fala de forma geral no Instagram mesmo? De forma geral. E as perguntas que eu mais recebo? Se vai ter o 3º filho ou não? Essa é a primeira. Como que eu consigo ser tão disciplinada? Aí eu volto a pergunta dessa mesma forma, eu falo, você também consegue, mas qual que é o seu propósito hoje? Às vezes não é esse, às vezes é outra coisa. Né? Então as pessoas perguntam muito, em quanto tempo eu vou conseguir emagrecer? É o famoso imediatismo, né? Que é o grande vilão de tudo que a gente faz na nossa vida. Então a pessoa começa a investir, ela quer ficar milionária do dia para a noite. A pessoa começa a treinar, ela quer ficar sarada do dia para a noite. Ela começa a fazer dieta, ela fala, no segundo dia se eu não perder 10 quilos, eu falo, não quero mais. Então justamente isso, eu sempre falo, gente, imediatismo, ele não vai te trazer benefício nenhum, porque nada vai acontecer do dia para a noite. Você demorou 3 anos para ganhar 30 quilos, você vai perder em um mês? Não vai. Né? Porque a vida é implacável. Ficou a vida inteira comendo mal, né? Então o pessoal me bombardeia com essas perguntas de quanto tempo vai conseguir emagrecer tantos quilos, ou então, tem uma data específica para emagrecer, eu tenho que emagrecer até o casamento da minha cunhada. Coisas desse tipo, porque a pessoa ela ainda não entendeu que essa mudança é para a vida inteira, para justamente ela não ter essa data. Não precisa emagrecer até essa data, eu quero estar bem comigo mesma hoje. Né? Justamente porque eu não preciso necessariamente emagrecer, eu quero estar bem comigo, por isso eu vou me cuidar e vou estar bem todos os dias, sem precisar de uma data fim. E o que mais? Falei 3, será?
Eu acho que sim, mas Nossa, eu acho que isso já cobre, acho que isso já cobre muita coisa, mas uma coisa que eu vejo bastante lá, tipo, às vezes as meninas ficarem surpresas porque tem, tipo, pãozinho francês ou tem um chocolatinho, as pessoas ficam abismadas que você come chocolate. Acho que você come chocolate todos os dias, né? Todo dia eu como uma sobremesa. A pergunta que eu sempre recebo é assim: Lele, mas você não tem vontade de comer doce? Eu falo, sim, todos os dias. Todos os dias, um pouquinho, eu tenho vontade de comer um doce. Mas é claro que eu não vou comer uma barra de chocolate. É o que a gente fala, gente, equilíbrio. E além do equilíbrio, o conhecimento. Né? Porque nós viemos aí de uma era do terrorismo nutricional gigante, que não pode nada, não pode pão, não pode pão de queijo, não pode nada. Aí você vive naquela restrição, que você vai falar assim, não, então eu não vou viver. Ou eu faço dieta ou eu vivo. Ou eu faço dieta ou eu tenho vida social. E não é assim. Porque senão não vai dar certo. Você só consegue fazer dieta restrita de segunda a quinta. Aí sexta, sábado, domingo, você vai falar, nossa, deixa eu tirar minha barriga da miséria. E aí a conta nunca vai fechar. Porque você vai ficar quatro dias fazendo tudo certinho e 3 dias você vai chutar o balde. Então eu sempre falo com as meninas, gente, tem que mudar de dentro para fora. Quando você passa a entender que você não precisa de tantas restrições, dá tudo certo. E agora o Bernardo já tá com 4? 4. O Bernardo tá com 4 e o Benício tá com 2. 2. Você já consegue ver assim uma diferença no comportamento deles por eles terem sido sempre regradinhos assim? Super. Na verdade, lá em casa a gente trabalha com exceções e hábitos, né? Então lá em casa não tem nada que vai falar, o menino nunca comeu chocolate ou não pode. Eles fazem as mesmas coisas que nós fazemos, né? Então eles também comem uma sobremesinha todo dia depois do almoço, um pedacinho de chocolate, mas eles entendem que não é em qualquer horário, não é em qualquer dia, como tudo na vida, né? Então esses hábitos são criados. O Bernardo já treina 2 vezes na semana. Ah, é? O que ele tá fazendo? treinando luta. Não. 2 vezes na semana. E tem dia que ele tá morrendo de preguiça. Ele fala, mamãe, não quero treinar. Eu falei, filho, você vai treinar. E ele vai entender que ele não faz as coisas só quando ele quer. E aí, no futuro, nós não teremos adultos como nós temos hoje. Isso que fala assim, não, eu vou fazer só o que eu quero. Porque isso não existe, né? Na vida a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não sempre, infelizmente, só o que a gente quer. E Lele, você teve uma fase que você tava mais... que você ligava menos para isso, que você não cuidava tanto assim da sua saúde e depois você... Super. Na gestação do Bernardo, que foi logo após ser atleta. Os atletas têm esse histórico, né? De ex-atletas terem compulsão alimentar. Então eu tive compulsão alimentar na gestação do Bernardo. É porque eu vim de uma grande restrição, mas assim, gigante. E aí não tinha nem sábado nem domingo, né? Não, era segunda a segunda. Eu conheci todos os restaurantes de Belo Horizonte nessa época. Todos. E aí era entrada, prato principal, sobremesa. E eu falava, mas eu tinha consciência. Eu falava, gente, eu vou engordar 30 quilos e depois eu tô perdida, né? Mas tudo bem, porque quando você tá com a compulsão alimentar, você não raciocina dessa forma. Você fala, eu vou comer como se não houvesse amanhã, só que o amanhã chega, né? É exatamente isso. Então, e eu não ligava. E o meu obstetra me cobrava demais, porque ele falava, Alessandra, justo você. Eu não acredito que você está fazendo isso. Não existia o desafio da Lele à época. Então, não tinha rede de apoio. Então, eu não tinha ali quem me falar, nossa, Lele, você está exagerando um pouco. E tal, isso e aquilo. Mesmo que eu estivesse continuando com os treinos, mas eu não era tão ativa como na gestação do Benício, que já tinha o desafio da Lele. Então, assim, eu vivi os 2 lados. Então, eu falo, porque eu vivi isso. Então, eu falo, uma gestação com o desafio e sem o desafio foi o que eu vivi. O do Benício, eu treinava todos os dias, me alimentava de forma saudável. O parto do Benício foi muito mais rápido. Né? Os 2 eu consegui parto normal, mas o do Benício foi muito mais tranquilo. Né? Eu estava em plena forma, então eu consegui fazer tudo. Então, assim, a diferença é surreal. Legal, ótimo. E você... quando que você... Agora a gente já está indo pro... Quase o 40º desafio. O próximo é o 39º, 40º vai ser o de abril. Passa muito rápido, né? Muito rápido. Eu acho que o primeiro aqui na Rubla, eu acho que foi o 13º ou 12º, alguma coisa assim. Mas eu lembro que foi logo quando finalizou o primeiro ano. Mas quando que hoje o seu principal foco tá no desafio, ou boa parte do foco, você tá advogando ainda? Sim. Ou tá? Na verdade, né, o desafio me trouxe uma flexibilidade muito maior. Né? Então, assim, o escritório, eu vou muito pouco, mas o escritório é nosso, então meu marido, ele trabalha lá, então ele organiza tudo, só quando é necessário que eu vou. Mas hoje eu posso dizer que 80% do meu tempo de trabalho
é direcionado ao desafio, né? Porque é um trabalho muito árduo, né? Então é assim, é diariamente, grupos de WhatsApp, a gente tem que fazer a agenda de lives da semana, tem que gravar os treinos, eu participo da gravação dos treinos, então uma vez por mês a gente separa um dia inteiro para gravar os treinos. Então é assim, é muito, muito, muito trabalho no backstage que eu falo, né? Porque o pessoal às vezes não consegue enxergar tudo isso, né? Recebe o planejamento, lê o planejamento, mas antes daquilo ali nós trabalhamos muito para justamente fazer o desafio acontecer e fazer um desafio diferenciado. Mas teve um momento, né, que teve eu lembro até que você mandou uma mensagem assim: vou aposentar depois desse desafio. Aí eu fiquei desesperado. Mas na verdade era aposentar mais do outro lado que do desafio, né? Eu falei, não, eu já quero aposentar com 35. Eu tô com... Não vou falar a minha idade. Não. Eu tô com 18. Então falta muito ainda pra aposentar, tá, gente? 35 anos de desafio, né? 35 anos de desafio. Mas brincadeiras à parte, com certeza o desafio me trouxe uma flexibilidade muito maior. Então hoje eu consigo trabalhar nas outras áreas por puro prazer. Né? Então eu sou professora universitária porque eu amo o meu ramo do direito, eu trabalhei muito, eu estudei muito. Então, assim, eu realmente continuo nessa área porque eu amo fazer o que eu faço. Legal. Muito bom. E assim, você tem dica para dar para quem, sei lá, talvez a pessoa seja uma nutricionista ou ela tem esse mesmo propósito de mudar a vida das pessoas para começar, assim? Porque eu vejo, igual você falou, do imediatismo, né? Muita gente querendo começar e começar grande. Não foi assim com o desafio da Lelê, né? E o que você falaria para o pessoal que está querendo começar, ter uma comunidade, assim? A primeira coisa é trabalhar com a sua verdade, né? A gente nunca vai conseguir convencer ninguém de uma coisa que você não faz. Então, se você quer criar uma comunidade, tem que ser de um propósito seu, da sua vida, que você faça todos os dias, justamente para que você consiga motivar a pessoa e mostrar para ela que é possível, né? Na minha comunidade, as meninas olham e falam, não, a Lelê, ela tá falando isso porque ela realmente faz. Então, é muito da sua verdade. Você só vai conseguir sucesso se você trabalhar com a sua verdade. E com o seu propósito de vida, né? Para que você está fazendo isso? Para que você quer fazer isso? Quem que você quer ajudar? O que você quer? Onde você quer chegar? Né? Então, eu sempre bato nessa tecla do propósito. Justamente você saber onde você quer chegar e, claro, começar de baixo. Né? Porque ninguém começa de cima. A gente começa lá de baixo e vai galgando e vai melhorando. E outra coisa também, às vezes não ser tão precioso, né? Ai, tudo é muito precioso, então deixa eu fazer uma coisa aqui muito perfeita. Porque o perfeccionismo, ele acontece e a pessoa fala assim, ela usa aquilo como uma desculpa, né? De falar, eu não faço porque eu ainda não cheguei na perfeição. Começa, você tem que começar para você chegar na perfeição. O desafio da Lelê começou um desafio, hoje ele é outro, completamente diferente. Hoje nós temos milhares de coisas no desafio que a gente não tinha no início. E a gente só chegou aqui porque nós viemos galgando pouco a pouco, melhorando pouco a pouco para chegar à perfeição, né? Vamos dizer assim. Mas a gente também começou lá de baixo. E eu acho que outra coisa que eu vejo você fazer, que não é todo mundo que faz, eu acho que você conversa muito com as meninas para entender o que é bom, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo sempre que você faz pesquisa, né? Todo final de desafio, nós fazemos a pesquisa, né? Nós mandamos nos grupos a pesquisa para que a gente ouça e tenha o feedback das participantes. Né? Para nós que trabalhamos no desafio, o nosso feedback é um, para elas o feedback é outro. Então, principalmente para as novatas, a gente fala, o que você achou do desafio? Superou a sua expectativa? Ou não foi o que você esperava? Você achou que seria isso? E a gente tem 98% de aprovação. É surreal. 98% de aprovação nessas pesquisas. E as meninas elas escrevem textos enormes falando da mudança de vida, falando do que mudou na família, no casamento, com os filhos. E assim, a gente lê aquilo, nos dá um gás. Que a gente nunca deixa de fazer essa pesquisa. Não só para saber como que tá o desafio, mas justamente... É quase sua recompensa. Exatamente, para ter essa recompensa, para a equipe ficar motivada, para a gente saber o que está acontecendo. Porque essa comunidade, ela é virtual. Às vezes a gente esquece, né? A gente fala, como que é essa comunidade? É virtual porque a gente participa tanto e conversa tanto com as meninas. Eu sei o nome dos filhos delas. Eu sei onde que elas moram, eu sei os problemas que elas têm, porque essa pessoalidade sempre foi uma preocupação nossa. Então, mesmo sendo uma comunidade online, virtual,
quem participa sabe que ela é muito, muito, muito real e muito humana. Tanto que tá até estendendo, né? O pessoal se encontra também. Exatamente, se encontra. O pessoal que não é de Minas, às vezes as meninas marcam treino, olha lá no DDD e falam, ai, você mora na minha cidade. Falo, ai não, né? Porque não é de Minas. Só as mineiras. Falo, ai, só as mineiras. Fala assim, olha, você é da minha cidade, vamos marcar um treino. E aí elas se encontram e almoçam. As mamães, elas criam assim uma super rede e se encontram também. Então é assim, é muito legal. E essa gratidão que elas têm, elas falam assim, nossa, Lele, isso é incrível, porque se não fosse o desafio, que eu fiz inscrição esperando uma coisa, e acabou que eu fiz uma grande amizade, eu não teria encontrado essa pessoa. Então, assim, nada é por acaso, nada acontece por acaso. No desafio, as meninas fazem amizade, elas se apoiam. E é isso que a gente faz lá todos os dias. Legal demais. E à medida que o desafio foi evoluindo também, você foi expandindo as suas frentes empreendedoras, né? Agora você já tem um chá. Me fala um pouco aí como se alinha com o propósito do desafio da Lele e quais são os planos aí para frente. Na verdade, tá tudo interligado, né? Todos os propósitos são os mesmos. Então, hoje, além do desafio, eu tenho um chá, que é o Metabolic Tea, que na verdade é um empreendimento meu junto com a minha irmã mais velha. Nós tivemos essa ideia por um propósito de vida mesmo, justamente para que o chá ele substitua o refrigerante na casa das pessoas. Refrigerante então, você não toma, né? Não tomo. Eu gosto, mas eu não tomo. Que fique claro, tá, gente? É porque não faz só o que a gente gosta nessa vida, né? Então, assim, eu não tomo, não faz parte da minha rotina, não faz parte da rotina da minha casa, nem dos meus filhos. E a gente acaba não tendo opção. Ou você toma um suco, também de caixinha, ou eu vou tomar um refrigerante. E o chá é justamente para isso. Porque no Brasil, esse hábito do chá surgiu tem 2 anos. Pouco tempo. E está crescendo muito. E o chá é um chá pronto, né? Vem Tetra Pak, justamente para você tomar café junto com a sua família, seus filhos tomam, você vai no restaurante, você tem a opção do chá. E também tem a marca DDL Concept, que é uma marca de roupa, Lux Fitness, não só roupa, mas tem térmica, coqueteleira, que acaba fortalecendo a marca. Né? Então, a gente tem aí ramificações do desafio, mas tudo vai no mesmo propósito. Legal, então agora você ainda está dando aula, Sim. Ainda tem o escritório, o desafio da Lele, Sim. 2 meninos, cuidar do Wanderson também, que deve dar um trabalho. Nada disso. Olha lá o marmanjo. Ele se cuida sozinho. O chá. Sim. Nossa, muita coisa. Né? E qual que é o seu propósito agora? É continuar ajudando as meninas e continuar trazendo outros produtos para ajudar as pessoas a terem uma vida saudável. Sim. É isso? Na verdade, o céu é o limite. Né? Nós vamos continuar trabalhando no desafio, como sempre, para que a gente possa sempre trazer novidades, para que a gente possa sempre ter essa grande rede de apoio. Né? Então, assim, o desafio ele tem mais 105 anos pela frente, não tenho dúvidas. Continuar com o escritório, continuar dando aula, com a marca, com o chá, com tudo que eu consegui fazer. Muito bom, muito bom. E eu acho que assim, do nosso lado também é super legal ter tido você como a primeira cliente, porque eu acho que realmente deu um norte muito grande de ver, tipo, poxa, tem pessoas que estão tentando fazer uma coisa super legal e conseguindo, né? E depois desses 2 anos também ver o seu propósito intacto, assim, a sua disciplina intacta é super motivador pra gente também. Toda vez quando fala de Lele aqui, qualquer pessoa fala de Lele, todo mundo para, não, o que tá acontecendo? Mas Lele, eu acho que é isso. A gente vai tentar terminar todos os podcasts tentando escutar uma história engraçada que já aconteceu dos desafios ou então das seguidoras. Então eu queria que você contasse pra gente alguma situação engraçada que você teve aí. Situação. Eu acho que eu contei isso na outra entrevista, né, que a gente fez. Que eu vou salvando. Eu contei que o desafio da Lele é feito para mulheres, né? Então os homens é como se eles estivessem ali como que fala? Eles estão ali meio agarradinhos nas meninas, né? E aí eu adicionava todos os homens manualmente nos grupos, né? E aí eu colocava, e aí eu falava, olha, compartilha o contato do seu marido. Aí elas me mandavam o contato, aí no contato estava escrito o quê? Amor. Aí o outro contato, benzinho. Paixão, aí o outro, amor de novo. Aí eu ia salvando no meu celular. Aí quando eu fui ver, quando eu precisava ligar pro meu amor mesmo, eu não conseguia, porque era
Inclusive tá até hoje. Se eu mostrar Chegou a ligar errado alguma vez? Não, isso não aconteceu, mas quase. Várias vezes ali no WhatsApp eu dei uma titubeada. Agora você imagina, ia atender outra pessoa e eu falo, amor, a pessoa não entende nada, né? Mas até hoje tem mais de 15 contatos ali como amor, que são os amores das meninas do desafio. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Exatamente isso. Lele, então eu queria te agradecer demais pelo papo, acho que foi super legal, é sempre inspirador escutar você falando. Muito obrigado por ter vindo mesmo e espero que a gente possa fazer próximos aí com um desafio maior, com mais novidades pra gente contar. Com certeza, estou sempre à disposição de vocês. É uma honra estar aqui, é uma honra ter sido a primeira cliente. Fico muito feliz da empresa estar gigante, muito sucesso para vocês e no que vocês precisarem, estou aqui. Para todos nós, obrigado, Lele. Obrigada a você, Rafa. Pessoal, se vocês assistiram o podcast até aqui, não se esqueçam de dar um like. Eu esqueci de perguntar, Lele, coloca o seu Instagram, fala o seu Instagram para o pessoal seguir, a gente também vai colocar na descrição. Isso, gente, me segue lá, @Alessandra Marchiori e @Desafio da Lele. Isso, então pessoal, espero vocês para o próximo episódio. Se vocês gostaram, se inscrevam, deem um like aqui e até o próximo.